parte das estereotipias. A Dani estava falando sobre ali as estereotipias com objetos, então ela estava falando sobre empilhar e enfileirar, né, amiga? Isso. Então, se a criança enfileira, ela gosta só de empilhar qualquer coisa, que tem criança que não faz isso com brinquedo. Ela faz isso com objetos que ela vem ali. Então, aí, traz um brinquedinho uma hora dessas ali e vai ensinando ela, olha, vamos empilhar, que legal, vamos construir. Então, você pode trazer o contexto da brincadeira sem estar barrando essa estereotipia com objetos que ela tem. Caso, Sim, né, eles estão organizando o pensamento, muitas vezes enfileirando ali as coisas. O que acontece? Só não pode se tornar uma coisa obsessiva onde ninguém consiga interferir naquilo ali, porque dentro lá do contexto escolar, daqui a pouco, né, amiga, a criança que está lá empilhando, o amiguinho mexeu, pode ter uma crise. Mas não no sentido de que também ela nunca mais vai poder enfileirar nada, né? pode, pode. É, o Rafael fez isso hoje de manhã, ontem, mas assim, ele só que como o repertório dele já está maior, ele ainda faz, mas logo em seguida ele já vai brincar. Então é isso que a gente tem que fazer. Não precisa, não vai fazer isso que você vai estar fazendo errado. Mas você pega, eu fico só de olho, eu vejo se ele vai brincar. Se ele não vai, eu falo, olha os carrinhos de corrida, vamos fazer a pista. E aí você vai redirecionando. Outra coisa, batucar os objetos com batucar, né, Nath? Qualquer Eu que sei esse de batucar. Esse aí, gente, é o maior estilo da Alice com maior duração de tempo também. Como eu falei antes, a Alicinha já teve a obsessão de por rodar objetos, eu consegui extinguir esse comportamento dela. Primeiro, eu fiz uma limpa em casa no ambiente, controlei o ambiente, a escola colaborou para isso, nas terapias também, todo mundo interferiu e a gente nunca disse que não. A gente só redirecionava, tirava o foco e ampliava. Só que o do batucar se instalou numa forma absurda, né? E ele começou assim de forma mais intensa na escola. Então também é bom alertar aqui que vocês prestem atenção e mantenham aí o contato com a escola. É muito importante a gente ter uma relação aí que a gente consiga explicar essas coisas para eles, porque às vezes eles pensam que é assim e que deixa ele fazer porque ele fica bem assim, mas não vem que às vezes pode estar gravando também ali a criança. Fora que ela está perdendo todo o contexto de estar inclusa ali no ambiente. Então, assim, na escola da Alice tinha um projeto montessoriano que é bem legal para as crianças neurotípicas, aliás, que era das crianças imaginarem e construírem com sucatas. Então, tinha um cestão enorme com garrafa PET, com tampa, com pote. Só que para uma criança no TEA, que tem um repertório pobre, que tem um pensamento concreto, dificuldade de abstração, o que vocês acham que ela vai conseguir imaginar com uma garrafa PET com potes? Nada, né, pessoal? Ela não tinha condições de fazer aquilo ali, ela não tinha suporte para ela fazer uma coisa melhor, e aí ela começou a testar os sons das coisas. Só que acontece que como foi deixado ficar muito tempo fazendo isso, se tornou uma obsessão. E hoje em dia a gente trabalha essa estereotipia da Alice tem 1 ano e meio. Então, por isso que também, ao mesmo tempo que a gente aqui falou o tempo todo sobre a questão da aceitação das estereotipias, é uma aceitação, mas a gente tem que observar até que ponto está prejudicando eles. No caso da Alice, ela era extremamente prejudicial, porque eu cheguei a um momento que eu não podia ter nada que fizesse impacto de som. Imagina, todos os brinquedos são plásticos, fazem barulho, e eu tinha que dar para ela bicho de pelúcia, coisa que se ela batesse não ia ter graça por causa do barulho, para ela conseguir desfocar, porque ela queria simplesmente bater tudo. E aí, batendo tudo, daqui a pouco, ela estragava um controle remoto, pegava o controle, saía correndo e batia o controle na estante para ver o barulhinho. Então, aí o que acontece? A gente vai lá, brinca de tamborzinho, brinca de chacoalhar o xilofone, a baqueta. Só que, realmente, assim, quando uma coisa assim se instala, se a gente não age da maneira correta, se a gente mostra para essa criança que a gente não está gostando e a gente está reforçando, ela vai querer fazer até por opositora, que a Alice também é opositora. Então, assim, bem complicado hoje, graças a Deus, porque eu sou muito insistente, mas pensem insistente. O dia inteiro correndo atrás dessa menina, nessa história de batuque, fazendo coisas, algumas vezes botando até a mão também, dando uma bloqueada assim na cara dura, porque aí eu vi que ela começou a entender, disse, Alice, agora tu pode bater, agora nós vamos fazer tal coisa. Depois que tu fizer, tu vai bater. Então, eu não tirei dela, mas eu dei uma demanda para ela fazer. E, às vezes, ela começou a se esquecer depois, porque ela ficava tão feliz com o meu elogio. Tu fez atividade bem. Quando vê, ela já nem bateu mais.
Então, assim, tu vai ampliando o repertório da criança e, no meu caso, eu vou fazendo um teatro de tudo para tudo ter mais graça do que batucar. Então, eu fico fazendo sons eu mesma com a minha boca. Uou, que legal, o carrinho andando. Para ela não querer bater o carrinho, para ser mais legal fazer de outra forma. Tem uma mãe perguntando ali o que é uma criança opositora. Criança opositora, geralmente ela não gosta de receber ordem. Ela vai querer fazer o contrário. Ela sempre vai querer fazer o contrário, para desafiar. Para te desafiar, exatamente. A gente também fez live sobre isso e também tá lá nos canais do YouTube, tá? Sobre toque e sobre TOD, que é uma comorbidade que às vezes está associada aí ao TEA. Mas, enfim, a Dani olhou para mim o negócio do batuque, porque ela sempre me escuta falando que esse batuque aí virou quase como é que se diz, uma pedra no meu sapato. Mas, assim como eu também vejo que isso aí atrapalhava muito, eu também vejo assim, ó, que a Alice precisa. Então, eu também bloquear de vez para ela ficar muito estressada e daqui a pouco ela cometer uma autoagressão, ter que buscar esse estímulo que ela precisa de uma forma mais inadequada, não adianta. Então, a gente tem que trazer o que a criança precisa, né? Mas nunca desistir de estar trabalhando. Eu sei que é exaustivo isso, para quem tem filho que faz, assim, bastante estereotipia, gente, é uma exaustão. Mas vejam pela minha experiência, olha, a Alice é uma criança que tinha muita alteração sensorial, que veio do autismo regressivo e severo do severo, pessoal, tá? E se não fosse eu insistir tanto com ela e fazer tantas coisas com ela, como ela teria ganhado habilidade se ela ficasse só fazendo batuque, né? E ela ganhou muitas. Ela ganhou muitas. Mas ela ainda tem a estereotipia. Mas ela está ganhando, a habilidade está evoluindo. Então, eles também amadurecem. Então, daqui a uns tempos, ela também vai perceber. Eu vejo que ela também está sacando que às vezes não cola, que não está legal. Eu vejo que ela também está adquirindo um pouco de empatia e teoria da mente. E às vezes ela também se controla para me agradar. Então, nossos filhos também eles são uns fofos, eles vão amadurecendo, sabe, gente? Sim. O que mais? Bom, a gente estava falando dos objetos, e os objetos de apego a gente já falou também, porque são estereotipias. Com muitas coisas na mão também é uma estereotipia, né? A Alice também tinha esse, assim, quando ela era pequenininha, a gente ficava chocado que ela botava umas 4 bolinhas na mão e saía andando com aquela mãozinha pequena com aquelas bolinhas. Mas, na verdade, era um apego excessivo aos objetos e era uma estereotipia de deixar já como um ritual, tal cor de bolinha parada na mão. Então, também, assim, que nem eu falei, entre pegar o pote de creme lá, primeiro eu vou trazer um brinquedo, mas depois eu também tenho que ir trabalhando o desapego. Tudo tem que ser Nada e assim, como é que a gente brinca aquelas doses homeopáticas, né, Dani? Aquele passinho de formiga consistente. Como tudo que a gente trabalha no TEA, na questão das estereotipias também. E isso, pessoal, é muito importante, que todo aprendizado só vai acontecer e generalizar se todo o time aí colaborar. Então, tem que ser avisado isso na escola, tem que ficar em cima da escola. Ah, não, isso é do autista, é normal. Não, é normal, mas tu não pode deixar o dia todo a criança fazendo estereotipia. Pera lá, tu tem que dar um direcionamento. A mesma coisa na terapia, a mesma coisa na casa da avó, o cuidador, né? Tem que ir trabalhando isso, pessoal, porque no longo prazo é que a gente vai ver a diferença daí. Porque se a gente só deixasse isso é o que a história conta quando não tinha informações de tratamento. É aquele autista clássico no canto da sala fazendo o pêndulo e nada mais. Porque aí ele não sai disso, não consegue, né, absorver nada do ambiente na volta, interagir com o mundo, aprender coisas. Então, aí não é uma questão da gente estar aceitando o indivíduo, é a questão que a gente não está proporcionando para ele as oportunidades também dele estar, dele desenvolver e dele ser. Então, é esse o equilíbrio aí que eu acho que é a palavra-chave em relação a esse trabalho com os skills e as estereotipias. Aí, por último, a gente vai falar das estereotipias de autoagressão, tá? Que são aquelas de se morder, né? De bater a cabeça, de se beliscar. Bater a cabeça é uma questão muito intensa de propriocepção, né, amiga? Tudo isso é uma questão que a criança sentiu um conforto ali, mas essa daí a gente, ao contrário dessas outras, a gente precisa bloquear. Essa a gente precisa. Nem que a criança vai usar um capacete para se proteger, nem que a gente, nesse caso, vai conter, né? Mas o que acontece, além da questão sensorial aí que tem que ser trabalhada,
Tem muito também a questão, voltando aí ao autismo mais grave, no caso mais severo, de pouco repertório de comunicação. Então, assim, quando a criança começa a desenvolver comunicação, começa a ampliar as formas de manipular as coisas, começa a ter os sentidos sensoriais um pouco mais aí modulados, é a tendência dessas coisas ir diminuindo. Verdade. Aí vai diminuindo sim, porque é complicado para a criança sem repertório, e isso é o único repertório que ela conhece. Então Ninguém me entende, eu não me sinto, né? Eu não sei nem onde é que tá a minha mão, então eu vou bater minha cabeça, não tem outra coisa para fazer. vou fazer isso. Exato. Então é falta de repertório mesmo, é complicado. A gente conhece muitos autistas severos, esses mais velhos, que infelizmente não tinha a orientação que a gente tem hoje. As mães não tinham o tratamento adequado, então só via acomodações sensoriais, nada disso. Então aí a criança foi fazendo o quê? Foi chegando nesse ponto, nesse nível da criança ter que ficar amarrada, com capacete, para não poder se agredir, né? É muito triste isso, muito triste. muito. O que mais será? Cabelo do corpo que tu falou, né, amiga? Se beliscar, puxar cabelo, puxar sobrancelha, puxar cílio. Tem vários tipos de comportamento de autoagressão aí. E às vezes também tem estereotipia de heteroagressão também no outro, né? Ficar puxando os cabelos do outro, batendo no outro, né, repetitivamente. Então também tá tudo na compreensão, na questão da comunicação, tem que ter história social, tem que oferecer tudo que a criança também precisa para história social ótimo também. Muitas vezes também está associado à questão de comorbidades associadas, né? Então, também, muitas vezes, tem que entrar com ações medicamentosas também, com a questão da neuroquímica. É isso mesmo. Né? Eu acho que é isso, amiga. Vamos passar para frente, senão a gente a gente tem mais coisa aqui ainda. Vamos então falar então aqui agora um pouco, representando os autistas, então, para a gente ir aí para a parte final da coisa. Eu leio uma, a Dani lê outra. Pessoal, a gente pegou aqui 5 depoimentos de autistas, né? Onde cada um falou uma frase descrevendo o que era estereotipia para eles, tá bom? Então, assim, né? Basicamente, a estereotipia para o adulto autista, para o jovem, eles sempre dizem, né, que ela é boa e que ela acalma. Que foi o que a gente falou lá no começo, né? Que, claro, a gente também vai ter que respeitar eles como indivíduos no dia que eles forem adultos. O que a gente mais quer é que eles possam falar por eles, né? Que tenham essa autonomia, que se isso for bom para eles, sim, que seja respeitado, que seja mais aceito na sociedade, por todos nós, que eles não sofram preconceito nem bullying, que eles possam se sentir tranquilos de precisar disso. E daí, como um precisa de óculos para enxergar, como um precisa de cadeira de rodas para andar, né? Então, assim, a primeira frase aqui, ajuda o meu corpo a regular a informação sensorial do mundo. Né? A Laura Ivanova disse isso. É o que a gente falou ali do mundo sensorial. Então, né? Eles têm lá as alterações, os sentidos deles são lá 1000 vezes mais intensos, não tem filtragem, então eles precisam disso. E, enfim, ponto, acabou. Sabe? Outra é uma moça que diz assim, sobre a estereotipia. É libertador, é como eu me libertar da tensão e me faz sentir-se mais calma. Também é uma outra autista falando. Isso. Ó, outra autista disse assim, estereotipia para mim é como respirar, é tão natural e tão importante. A Cat Kenna disse isso. Tem uma aqui que fala, um rapaz, é uma combinação de hábito com libertação da acumulação do estresse. A acumulação do estresse e energia. A energia que está interna, dentro do meu corpo. Então, ele combina um hábito de libertação desse estresse que está dentro do organismo dele. Tem o hábito, porque eles gostam de coisas previsíveis, né? De uma coisa sempre ali que eles já sabem o que vai acontecer. Então, eu jogo o objeto, eu sei que ele vai cair e fazer aquele barulhinho. Eu dou uma rebobinadinha no vídeo e olho aquele desenho várias vezes, porque eu gosto daquela previsibilidade, isso me faz bem. E tá tudo bem, porque eu tenho que andar num mundo em que o tempo inteiro eu não sei o que vai acontecer, sabe? Então, ali ele tá explicando perfeitamente qual é o sentimento ali deles, né? Então, eu tô libertando ali minha acumulação de estresse e a energia interna que está no meu corpo, né? Nessa combinação. Quer ler o outro, amiga? Pode ser.
ele diz assim, é como desligar o rádio quando você sente um cheiro de queimado. É como se você desligasse, então, todos os seus sentidos, porque você sabe que tem alguma coisa queimando. Interessante isso, né? Olha, essa frase aqui tá demais, olha só. É como desligar o rádio quando acho que sinto um cheiro de queimado. Olha só, ele desliga o rádio porque ele precisa bloquear a questão auditiva para conseguir sentir o cheiro de queimado. É uma maneira de desligar os outros sentidos para ter a certeza de que nada está queimando. Vocês percebem, conseguem entender aí a importância que tem, então, o Steam, muitas vezes, para eles, né? Então, assim, como é que eu vou raciocinar o que eu tenho para falar, dar uma sequência, um raciocínio meu, se eu não posso mexer minhas mãos, porque não é aceito, eu não posso mexer meu tronco, eu não posso piscar meu olho mais, sabe? Então, também a gente tem, é muito estigmatizante a questão da estereotipia, também tem que ser vista dessa forma. Que eles explorem o mundo de uma maneira correta, que ele possa aprender, né? Só que aí, é nesse momento que a gente tem que parar e falar, não, mas eu preciso de ajuda. A gente tem criança que também vai precisar, de repente, até de medicação, em alguns casos, quando a estereotipia é muito violenta e tudo mais. Então, a gente tem que procurar uma solução para isso, né? E as terapias, com a terapia ocupacional, com integração, é a melhor solução nesse caso. Sempre Tratar comorbidades, né, amiga? Sempre tratar as comorbidades, porque assim, ó, uma criança que tem distúrbio do sono, não dormiu bem, ela tá com o humor dela, o nível de estresse mais aumentado, ela vai tender a ter mais estereotipia. Uma criança que está num ambiente onde para ela tá muito aversivo ao excesso de estímulos, então ela vai ter tendência a fazer mais estereotipia. Uma criança que está ociosa, ela também vai fazer estereotipia por simplesmente se autoestimular. Então, por isso que a gente tem que estar sempre presente, criando coisas com eles, colocando eles dentro das AVDs, para estar mais tempo aí fazendo coisas funcionais e desfocando um pouco de ficar só na estereotipia. Que aí a gente não está desrespeitando, mas a gente está desenvolvendo. Outra coisa, rotina da estruturada. Fala um pouquinho, Dani, da rotina estruturada. Então, a rotina estruturada você pode fazer assim. É mais ou menos o que eu faço aqui em casa. Eu organizo o dia dele, começa de manhã com as atividades, porque é o momento que funciona. Eu e o Rafa de manhã, ele tem a rotina lá dele de ir no banheiro e tal. Depois vem as atividades. Depois parte para as brincadeiras. Depois ele tem um momento dele que ele pode ir lá assistir a televisão. Se eu vejo que ele não tá assistindo, só está pulando, vai lá para fora brincar um pouquinho. Isso tudo a gente tem que estruturar. No momento... Você está trazendo para ele os estímulos que ele precisa e, ao mesmo tempo, ela está dando muitas funções, ele está tendo bastante produtividade no dia dele. Então, assim, aquela criança que não para sentada. Muito importante eu dizer aqui para vocês que eu andei lendo e estudando sobre isso. Nenhuma criança de 3 anos e meio de idade para sentada mais que meia hora, pessoal. Isso nenhuma criança nem neurotípica. Então, a gente também, às vezes, entra numa frenesi grande de meu filho só corre e não senta. Mas, veja bem, a gente não deu nada proprioceptivo para a criança, não deu os estímulos que ela queria, não brincou de pega-pega e quer que a criança só sente. Sendo que nenhuma criança também permanece tanto tempo sentada. Então, é dieta sensorial. Vamos intercalar as coisas, né? Vamos fazer isso. Nesse momento, você vai sentar. E depois a gente vai fazer isso aqui. A mamãe vai contigo lá no pula-pula. A gente vai empurrar uma caixa, né, amiga? Isso. Porque, assim, eu sempre falo, né? A terapia pé no chão. Coloca a criança para brincar bastante, com vários estímulos. A gente sempre tem que ter uma orientação do pessoal que faz a terapia com a criança. E outra, até em maneiras da criança se regular em momentos complicados, eu ensinei o Rafa, eu acho que eu coloquei um post uma vez, aquele negócio para ele se acalmar, de cheirar a flor e assoprar a vela. Ele aprendeu a fazer isso. Então, é uma acomodação. Que a gente faz também, né, para respirar, né? Respira, assopra a vela, cheira a flor. Então, são coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente pode estruturar a nossa rotina, o nosso dia a dia, baseado sempre na nossa observação dos nossos filhos. E o que a gente conversa também com professores e com os terapeutas também. Sempre está levando essa comunicação com o pessoal da escola, né? Importantíssimo. Isso. Amiga, fala um pouquinho também da questão aí das comorbidades.
Por exemplo, uma criança que tem problema gastrointestinal, está com desconforto no abdômen, coisa. Ela Sim. também vai fazer mais. Uma criança que tem alergias alimentares também pode estar fazendo mais estereotipia, né, amiga? A criança também que faz esse tipo de estereotipia do tronco, por exemplo. Essa criança, ela vai precisar fazer algum tipo de tratamento para a coluna, porque ela vai ter lesões também nos tendões, dependendo da estereotipia que ela faz. E a criança, igual a Nath falou, que tem problemas intestinais, né, que a gente conversou um pouco na outra live, ela está totalmente desorganizada. Então, a terapia ocupacional... Inflamações, né, no intestino e tal, isso também pode trazer mais comportamento de estereotipia. Exatamente. Você tem que ver as duas questões. Se é o sensorial e se, de repente, não é o problema gástrico mesmo da criança. As nossas crianças, elas têm o intestino muito inflamável, né? Então, a gente tem que garantir que também não tem um problema aí também. Porque a gente fica só nesse de, é comportamento. Mas tá. Mas o que gerou esse comportamento? Então, a gente tem que olhar com esses olhos aí importantes também para esse lado. E as comorbidades como o TOD, igual a gente falou, o TDAH, o TOC, tudo isso também que gera a estereotipia, de repente, seria uma forma de entrar com medicação também. Mas isso é você, com o seu neuro, vai conversar e vai ver direitinho, né? Isso, uma vez que também já se trabalhou todas as questões que a gente falou, de habilidades, né, de ampliar repertório, integração sensorial. E por último, também ali de solução, então, as adaptações, né, de acomodações sensoriais e os steam toys, né, Dani? Isso. Bom, os steam toys é isso que a Nath tinha falado sobre os objetos que a gente pode comprar, né, e correr atrás para ver, olha, deixa eu ver o que vai fazer meu filho a parar de morder. Deixa eu ver o que pode acomodar ele de uma forma. Os coletinhos, que a gente falou da outra vez também. Para a criança que pula muito. Dá um peso para ela, né? Aquelas lycras, também aquele... Para quem não tem espaço para colocar o pula-pula. Compra aquele, como que chama? Jump, né? Que é pequenininho, assim. As bolas de pilates também. Para a criança estar ali. Então, tudo isso aí faz parte de um arsenal que a gente tem que lançar a mão muitas vezes, porque pode ser uma solução muito legal aí, né? Sim, e aquilo, né? Analisar individualmente cada estereotipia, o que antecede ela, o que a gente pode, então, fazer para estar melhorando aí. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Minha menina puxa vômito para fazer para a boca, não sei porque antes era, hoje menos, mais fazer para diminuir isso. Ela pode estar... Não sei, essa estereotipia é meio diferente para mim. Não sei se eu teria conhecimento disso, mas o puxar, eu acho legal alguma coisa aqui, descobrindo a garganta e tal. A Alicinha já teve umas manias de ficar criando saliva na boca, às vezes descobertas também em relação ao corpo, né? Assim, né, amiga? Um refluxo também, tem que ver se não é. Olha, a Olinda disse tudo bem, lindona, tem um netinho autista também. Eu não sabia que tu tinha um netinho com autismo, mas que bom, então, que tu tá buscando bastante informação, já sabendo a pessoa maravilhosa que tu é, com certeza tu vai ser uma avó best terapeuta. E vai dar tudo certo, que com bastante intervenção aí precoce, né, eles vão desenvolvendo muito. Podem até sair do espectro. Deixa eu ver o que mais, então, que temos aqui de comentários. Desculpe mais o que é opositora, que a Dani respondeu. Aqui são opositores, a Ana falou. Como reforçador, descobri que beijos e girar ele está dando certo. Olha, que legal. A minha bate tudo, bate meu celular na parede, controle, tablet. Jesus, bom ver isso, porque nunca ia poder imaginar isso. Comprei até uma bateria para minha filha. Muito obrigada. E isso tem que comprar, tem que fazer historinha social. Fazer uns adesivinhos lá, dando uma estrelinha de... tu tocou no tambor, parabéns! Aí a criança bateu lá no controle, a gente não vai dizer também não gostei para não reforçar, e ela não vai ganhar reforço nenhum, né? A gente vai tentar controlar aquilo ali, mas também não vai reforçar. É por aí, gente, eu tô nessa luta aí há um tempo, mas eu, como vocês, sou brasileira e não desisto nunca. Uma hora dessa a gente consegue. E agora eu também estou experimentando a questão dos olhos, eu espero também que isso venha ajudar. Adora brincar de girar, sacudir ele no ar, carrinho ótimo.
Obrigado pelas dicas, acompanho dentro do possível, a Linda falou. Fico muito feliz, querida. O meu começou a falar com 5 meses e quando voltei a trabalhar, o pai deixava na frente da TV, parou de falar. Faz 2 anos que não fala nada, por isso fui investigar. Sim, mas não foi por causa de estar na frente da TV, é que eles têm também essa questão da regressão. A minha filha também balbuciou um monte pequeno e depois falou, procura não achar essas questões de culpa aí de TV e tal, porque o nosso fardo já é assim meio pesado, a gente não merece carregar essa culpa e também não é bom se desarmonizar com o nosso cônjuge, porque ninguém tem culpa, são coisas que acontecem, nossos filhos estão aí, lindos, autistas e lindos, e a gente vai passando a bola assim por cima. Eu falo isso porque eu já pensei esse tipo de coisa, mas não adianta a gente querer ficar responsabilizando o cônjuge ou o cônjuge, o marido ou a mulher, sabe? Nesse momento a gente tem que ser mais unido aí e tentar resolver as coisas assim da melhor maneira possível, tá, querida? Mas não tô te criticando, eu super te entendo. Quem não se estressa com o marido, né? Mas aí a gente vai com um jeitinho ensinando para eles as coisas, eles não sabem, eles não têm nem ideia. Não são todos os maridos que são que nem o da Ana lá do Nós e Autismo, né? Que faz live toda sexta-feira pro pessoal que estuda. Isso aí é envolvimento de todos essencial. A Karina deu risada. Antes ele fazia só em casa, agora faz na rua, pula. O Alexandre, quando eu não tinha noção de autismo, ele batia a cabeça na parede. Sim, porque ele não tinha outro repertório. A Alicinha já fez isso também. E quando ela conseguiu começar a apontar, se comunicar de alguma maneira, fim, aquilo ali acabou. Então, tratamento com a fonoaudióloga pode ajudar na autoagressão? Pode, pela questão da comunicação, mas não é só a fonoaudióloga. Tem que procurar a integração sensorial também e terapia comportamental. Depois de quando começamos, tal... A minha puxa o cabelo e se morde. Então, tem que a questão de puxar o cabelo e tem que tentar manter o cabelo num coque lá em cima mais preso para ela não conseguir ter esse acesso. E a questão de comprar um mordedor para ela, né? Fazer massagem na mão dela, apertar os dedinhos ali para ela sentir e ocupando as mãozinhas, sabe? Daqui a pouco, assim, tem que ficar em cima para tirar o foco disso, porque se morder não é legal, pessoal, né? Porque se ela for hipossensível, daqui a pouco ela faz um machucado e não percebe. Então tem que tentar trazer isso para ela de outra maneira. Mas os perfis vão mudando, como a Ana ali falou, então não desistam. Aqui também tínhamos esses eventos, foi melhorando conforme o repertório. Isso, os medicamentos ajudam na estereotipia pessoal. Nem eu, nem a Dani, a gente está fazendo apologia alguma aqui a medicações. Só quem pode prescrever é o psiquiatra e o neurologista. Lembrando que nenhuma medicação existe para o TEA, sim para sintomas. Então, a criança tomar medicamento, mas não receber intervenção de qualidade em quantidade, não vai resolver nada. E o medicamento a longo prazo sempre é uma droga que vai trazer outras questões aí no sentido de saúde. Então, isso é uma opção lá depois que a gente tentou tudo, que tem que ser muito bem avaliada e individual de cada família, né, Dani? Sim, a medicação aqui foi boa. Nos casos mais complicados na época, que ele era menorzinho, que ele fazia muito isso daqui, é uma das coisas que eu notei primeiro que se extinguiu. Mas não quer dizer que ele parou de fazer. Ele parou essas, mas ele foi para as vocais. E aí, com a terapia, né? Com a nossa estimulação em casa e a medicação, as coisas foram engrenando. Mas não é que, vou dar a medicação porque vai passar. Não é assim. É um conjunto de coisas que tem que ser bem conversado e analisado com o psiquiatra ou com o neuro. Sim. Né? Muita gente falando de estereotipias que entraram, que saíram, que foram mudando. Sim, são cíclicas, como a gente falou. Não vão encerrar, elas vão perdurar. Não é só, as estereotipias não existem só na infância, como a gente falou, tá? Então, a gente tem que só ir dando repertório. Outra coisa, uma mãe ali citou a questão do seriado do Good Doctor, de quantas coisas ali ele faz para se autorregular e que ele explica. Por isso que é muito importante, eu recomendo a todo mundo que siga algum autista, porque ninguém é melhor do que eles para falar deles mesmos. Para a gente conseguir, assim, mensurar, entender realmente o que se passa, só mesmo validando, né, o que eles têm para dizer para a gente. Falei que deixava e passava o dia todo fora para ele fazer coisas, tentava ocupar ele com a TV.
Ah, sim, os pais fazem muito isso, né? O problema é que quando é o caso do TEA, isso aí acaba comprometendo mais, né, as nossas crianças. Mas, se ele fosse típico, ele ia olhar a TV e sair imitando, desenvolvendo, fazendo tudo e não ia acontecer nada. Foi uma fatalidade. Então, agora que vocês têm consciência disso, tem que começar a reduzir a TV e trabalhar, mas deixar o passado para trás, porque passado não volta. A gente tem que viver o presente e ter fé no futuro. Mordedor ele usa, antes ele mordia as mãos, ajudou bastante, a Flávia falou. Meu filho de 1 ano e meio toma risperidona, mas ocasionou bastante efeitos colaterais, viu? Hoje usa homeopatia. Pois é, porque assim, a essa idade, na verdade, até é bem raro a gente ver profissionais dando medicação tão bebê assim, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que nem viu ainda uma avaliação 6 meses depois ali de intervenção que vai acontecer e já deu medicamento, isso aí. Já vou te dar um alerta para te tomar cuidado no médico que tu tá levando a tua criança. Agora com as terapias, estimulação melhorou, voltei nossa live completa. Eles sempre vão ter alguma estereotipia, sim, eles sempre vão ter. Sempre vai ter, pessoal. A gente tem que trabalhar com a gente, aceitar. A gente ama os nossos filhos como eles são. Bom, quer falar mais alguma coisa, Dani? Não, só queria dizer que a gente pode, assim, a gente pode ficar mais tranquila. Claro, a gente vai fazer tudo isso, redirecionar quando a coisa estiver atrapalhando a criança, mas tem coisas que a gente tem que ter consciência, quando a gente vê os autistas adultos, eles vão continuar com algumas coisas aí, vai permanecer. Só que eles vão estar no momento deles. Então não vai ser uma coisa tão explícita assim. O amadurecimento neurológico vai vir e eles vão saber trabalhar de uma forma melhor. Agora é mais difícil porque eles não sabem, né? Mas depois as coisas vão ajudar. Né? Então a gente não precisa também tudo levar a ferro e fogo. Vamos ver o que está muito complicado, o que está atrapalhando, direcionando. Lógico que tem muitas coisas que vai permanecer depois que estiverem adultos, mas aí a gente tem que ir conversando com eles, que aí já vai ser mais possível ter essa troca, né? Com certeza. Olha, eu vou encerrar dizendo aqui um outro depoimento de uma mãe de autista que também se diagnosticou como Asperger na fase adulta. E na época dela ninguém sabia de autismo. A mãe dela não sabia, mas a mãe dela, na intuição, ficou bloqueando certas estereotipias dela. Ela tinha mania de batucar os objetos que nem Alice. Por isso que ela me contou essa história. E aí a mãe dela começou a criar, na época, com madeira e coisa, instrumentos para ela, e dizia que tinha que bater daquele jeito e não as outras coisas. Ela me relatou 2 coisas. Uma, que a mãe dela, coitadinha, não tinha culpa e não sabia, mas que a mãe dela ocasionou inúmeras crises de ansiedade nela na adolescência dela, porque ela precisava de alguma forma aquilo, e a mãe dela ia muito como se diz na expressão, na couve. A mãe dela ia demais no bloqueio desses comportamentos. Mas, por outro lado, graças à mãe dela, ela aprendeu a lidar com essas estereotipias, e hoje em dia o que ela faz é esfregar a mão assim na perna da calça. Às vezes ela dá uma batidinha assim na mesa, sabe, pessoal? E inclusive o marido dela, ela pede para ele às vezes chamar a atenção dela, se ela se distrai, porque ela diz que às vezes ela nem tá se dando conta que ela tá fazendo isso. Então, para vocês verem como eles amadurecem e como as coisas vão passando e como eles vão desenvolvendo, a gente estimulando também, mas também, assim, trabalhando não ser tão radical e aceitando, né? Olhando para o lado um pouquinho, enquanto a Dani falava, eu peguei uma coisa aqui no Note para ficar bem bonito para encerrar a live. Eu acho que a Dani também vai adorar. Quem aqui de vocês conhece a Temple Grande? Ai, maravilhosa. Né? Então, assim, ó, eu coloquei aqui o nome dela no Wikipedia, eu vou dar aqui a primeira frase para resumir aqui a pessoa dela, né? Mary Temple Grande, Boston, 29 de agosto de 1947, uma mulher com autismo de alto funcionamento que revolucionou as práticas no tratamento racional de animais vivos em fazendas e batedouros. Bacharel em psicologia, tá? Mestrado em zootecnia na Universidade do Arizona. Ela é PhD, pessoal, em zootecnia, né, pela Universidade de Illinois. Hoje ela ministra cursos a respeito de comportamento dos rebanhos, projetos de instalação, além de prestar consultoria para indústrias da pecuária e manejo, instalações de cuidados dos animais. Ela é muito bem sucedida, é uma célebre profissional norte-americana com autismo, altamente respeitada no segmento de manejo pecuário. Na juventude, ela criou uma máquina do abraço, uma engenhoca
para lhe pressionar como se ela estivesse sendo abraçada e que acalmava, assim como as outras pessoas com autismo. Sua vida foi feito um filme, o filme Temple Grandin, de 2010, quando ela foi mencionada numa revista Time, numa lista das 100 pessoas mais influentes do mundo na categoria dos heróis, entre aspas. Na juventude, então, ela criou essa máquina aí. Há tempo se tornou uma profissional extremamente bem-sucedida. Ela projeta equipamentos de instalações para pecuárias. Todos os corredores e currais que ela desenha são redondos, pois o gado tem mais facilidade em seguir um caminho curvo. Primeiro, porque não vendo o que há no fim do caminho, fica menos assustador. Segundo, porque o desenho curvo aproveita o comportamento natural do animal, que é descrever círculos. Ela faz uma analogia com as crianças autistas. É preciso agir do mesmo modo, isso é, trabalhando a favor delas, ajudando a descobrir e desenvolver seus talentos ocultos. Ela já escreveu mais de 400 artigos, publicados em revistas científicas, em periódicos especializados, tratando-se de manejo de rebanho, instalações e cuidados dos animais. Então, gente, assim, a história dela é linda. Ela, mesmo autista, que tem aquela visão das pessoas que eles não têm empatia, que eles não têm teoria da mente, ela teve tanta teoria da mente, empatia em relação aos animais, que ela criou esse método aí, onde os animais não sofrem tanto até eles chegarem no final ali da sua vida, eles não sabem que eles vão morrer, eles não sofrem. É uma maneira mais humanizada de fazer isso, e ela fez essa analogia falando da questão também ali dos autistas. E por fim, então, eu quero encerrar com uma frase muito curta dela, que diz assim, ó, eu sou diferente, não menos. Lindo. Tá bom, pessoal? Então, assim, muito obrigada pela presença de todos vocês na live. Dani, gratidão imensa por todo o conteúdo rico que tu trouxe aqui para nós, por tudo que tu tem agregado aqui nesse projeto. Pessoal, obrigado de coração. Fique com Deus e a gente se fala aí terça-feira que vem nas nossas lives de estudo. Comentem, mandem direct pra gente os assuntos que vocês querem que a gente traga aqui, que vai ser um prazer estar estudando com vocês. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e tchau, tchau, galera.